O tema da mensagem de hoje é: escreva a visão. Deus tem gerado uma visão no seu coração. Deus tem gerado sonhos dentro de você. E nós precisamos colocar no papel, escrever, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, o texto diz: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco. Me use como um canal de bênção. Nos dê espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação do teu evangelho. Em nome de Jesus, e só quem crê diz amém. O livro de Abacuque é um diálogo profundo entre o profeta Abacuque e Deus. Este livro fala sobre dor, injustiça, silêncio divino, fé, confiança e confiança absoluta no Senhor. O profeta Abacuque, ele estava angustiado, sofrendo com a violência, com o desvio espiritual e a corrupção de Judá. Então o profeta, ele questiona Deus, e Deus responde dizendo que fará justiça, que governa sobre as nações, e que vê todas as injustiças, e nada foge do controle de suas mãos, que no tempo certo ele iria se manifestar. E aqui nós podemos aprender 3 lições bem práticas sobre essa pequena introdução que eu comecei. Olhando para Abacuque, olhando para Judá, olhando para este livro, nós podemos ver que o silêncio de Deus não anula o olhar de Deus. Deus está em silêncio, mas não está cego. Ele vê todas as coisas, ele enxerga todas as coisas. Ele pode até não se manifestar, mas ele está vendo. Outro ponto importante é que nem sempre você vai conseguir entender a Deus, mas ele sempre vai agir com justiça e com verdade. Tem horas que você não vai compreender, tem horas que você não vai entender, tem horas que você vai até questionar, mas pode descansar o teu coração que o Senhor, ele age, e age com justiça, age com verdade. Outra lição que eu aprendo com Abacuque é que existe um tempo certo para todas as coisas, e nem sempre o tempo certo será o seu tempo. Às vezes eu quero que aconteça agora, às vezes eu quero que aconteça já, às vezes eu quero que o Senhor se manifeste na hora. Só que a verdade é que a última palavra vem de Deus, que a resposta certa vem do Senhor, que existe um tempo para todas as coisas, e o melhor tempo é o tempo de Deus para a sua vida. Judá vivia tempos difíceis, eles estavam numa crise espiritual, moral e social. Depois de um longo tempo, Deus rompe com o silêncio e fala com o profeta, dando-lhe uma direção poderosa. O verso 2 que lemos, ele diz assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente. Escrevam claramente a visão em tábuas. O que Deus está dizendo aqui é: coloque para fora aquilo que eu coloquei dentro de você. Escreva. O erro de muitos é gerar um sonho, mas não gerar do jeito certo. Quantas mulheres já engravidaram aqui? Pastor, eu já engravidei. Tem alguma mulher que já ficou grávida? E glória a Deus, gerou, tem um filho abençoado, maravilhoso.
Só que quando você fica grávida, você vai ao médico e o médico dá algumas direções. Cuidado com a forma que você vai viver agora, você está gerando. Cuidado, você não pode comer mais qualquer coisa, você não pode beber qualquer coisa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque você está gerando. Você não pode mais viver de qualquer jeito. Você tem um sonho, você carrega uma bênção dentro de você. Então quando Deus está falando assim para Abacuque, escreva claramente, Ele está dizendo, olha, coloca para fora aquilo que eu coloquei dentro. Escreva o sonho, comece a gerar, mas não gere de qualquer forma. Aleluia. Tararam, tararam, tam, tam. Aí eu fico me questionando assim, será mesmo que eu preciso escrever? Mas se Deus é poderoso, será mesmo que eu tenho que colocar num papel? Irmão, deixa eu te falar, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o primeiro passo de fé daquele que carrega uma promessa é colocar essa promessa num papel. O primeiro passo de fé daquele que tem um alvo é escrever. Porque quem acredita, escreve. Quem acredita, vai planejar. Quem acredita, vai sonhar e colocar o sonho num papel. Sabe por que tem muita gente que não vive o que Deus tem para a sua vida? Sabe por que tem muita gente que não vive os sonhos que Deus tem para a vida delas? Porque elas dizem acreditar, mas não são capazes de escrever e de caminhar na direção daquilo que escreveu. Quem está entendendo, diga aleluia. O que Deus está dizendo é, coloque para fora. E como é que eu vou colocar para fora? Escrevendo. Eu começo escrevendo. Mas pastor, por que eu tenho que escrever? Porque a execução e a conclusão vai depender da clareza da visão. Você precisa escrever de forma clara, simples e objetiva, colocando no papel aquilo que Deus tem te mostrado. Não precisa criar parnafenalhas, não precisa criar muitas coisas ou romancear uma visão. Você precisa ser prático, você precisa ser simples e você precisa ser objetivo, escrevendo de uma forma que você vai entender que aqueles que participam da visão, que estão ao seu lado, vão compreender. Entenda uma coisa, meu irmão, a visão de Deus é simples. Diga bem forte, a visão de Deus é simples. A visão de Deus é simples, mas não é superficial. A visão de Deus é simples, a gente tem que escrever de forma prática e clara, mas entendendo que a visão de Deus não é superficial. Eu acredito que nós temos um casal nos acompanhando pela internet, eles são de Balneário Camboriú, a Raquel e o Mazoto. São primos, pessoas da nossa casa. E quando o pastor e eu morávamos em Balneário Camboriú, nós tínhamos um grupo lá, um GC. E eles participavam do nosso grupo. E eu lembro que a gente fez um caderno de oração, onde todos que participavam escreviam ali os sonhos, os projetos, aquilo que queriam que orasse. E a Raquel escreveu 5 alvos naquele caderno. E cada semana um membro do grupo levava o caderno para casa para orar durante a semana inteira. Na semana seguinte ele traria para o GC e um outro irmão levava para sua casa, e isso a gente fez durante o ano. Quando chegou ao final do ano, o caderno voltou para mim, eu guardei, finalizamos e foi muito legal. Os meses se passaram, retornamos com o GC, mas a Raquel e o Mazoto não retornaram. Compromissos, atividades e outras coisas, eles acabaram não voltando. Passaram-se alguns meses, mexendo em algumas coisas, eu encontrei o caderno de oração. Eu falei, poxa, deixa eu ver aqui o que Deus fez. E aí fui lendo os alvos, ali os objetivos, encontrei o da Raquel e do Mazoto. E eu pude parar para ver e perceber que tudo que ela escreveu ali, Deus tinha feito.
Porém eram 5 pedidos. O último era: eu quero estar bem com Deus, estar bem na igreja e tudo que envolve isso. Era alguma coisa nesse sentido. Eu li aquilo e aquilo mexeu comigo. Na hora eu tirei uma foto, enviei um WhatsApp e falei para ela assim: Raquel, número 1, Deus fez. O número 2, Deus fez. O número 3, o número 4, Deus fez também. Agora o número 5 não depende de Deus, depende de você. Te espero no próximo GC. Eu não sei porque ela apareceu, você acredita? Ela veio, participou, e até hoje, né, ela participa, está ativa, né, sendo abençoada. Eu creio que ela está acompanhando pela internet, mas outros também, Deus abençoe. E hoje eles estão lá no nosso GC de Balneário Camboriú, estão participando lá, no nome de Jesus. Então por que eu estou falando isso? Porque Deus dá visão, Deus coloca sonhos no nosso coração, e os sonhos de Deus, a visão de Deus é simples, mas não é superficial. Deus responde e responde com detalhes. Deus faz e faz aquilo que a gente escreve. Por isso eu e você precisamos colocar no papel os sonhos que Deus tem gerado no nosso coração. Judá estava passando por momentos terríveis. O profeta Abacuque buscou ao Senhor, vigiando em oração, buscando a face de Deus. Mesmo estando Deus em silêncio, ele não parava de buscar ao Senhor. Em algum momento Deus rompeu com aquele silêncio. Deus falou com o profeta. Ele diz: olha, parece que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Parece que nada está acontecendo, mas vai acontecer. Anote aí, escreva claramente a visão, coloque no papel. E ele vai dizer assim, ó, escreva em tábuas. Escreva em tábuas. Não está escrito escreva em tábua, está escrito escreva em tábuas. Pastor, por que Deus mandou escrever em tábuas? Me pergunte por quê. Porque não tinha caderno. Só tinha tábua. Não é sobre tábua ou caderno. Deus falou para ele escrever em tábuas, plural. Por quê? No próprio texto já está de forma clara, para não ser esquecido, para ser lembrado. Só que além de ser lembrado, Deus pediu para escrever de forma clara, para que todos pudessem ler. Todos quem, pastor? Todos aqueles que estão dentro da visão, que fazem parte da visão, que estão nos planos de Deus para a sua vida. O grande erro é que muitas das vezes você quer lutar sozinho, fazendo com a força do seu braço, do seu próprio jeito. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você precisa trazer para perto quem Deus colocou do seu lado. Você precisa compartilhar a visão com aqueles que são de dentro da sua casa. Como que o casal vai prosperar se o sonho da esposa é ter uma casa na praia? O sonho do marido é ser um sítio. Um ora pela praia, o outro ora pelo sítio. E Deus fica ali. Enquanto eles não alinharem o coração deles, eu não posso entregar aquilo que eles estão pedindo. A Bíblia diz que há uma bênção para aqueles que caminham em unidade. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. Há uma bênção reservada para quem caminha em unidade. Então você precisa sonhar, mas sonhar junto com o seu esposo, sonhar junto com a sua esposa, sonhar junto com a sua família. Então quando Deus fala para Abacuque escrever em tábuas, ele está dizendo, olha, para que todos possam ler, para que todos possam trabalhar em coletividade, em unidade, porque eu ordeno bênção na unidade. Deus pede para Abacuque escrever em tábuas, para que isso seja visualizado e relembrado constantemente. Porque, irmãos, a gente se distrai rápido, sim ou não?
Quem planejou algo neste ano e não viveu? Pastor, eu não vivi o que eu planejei. Alguém? Que bênção, todo mundo planejou e deu certo. Glória a Deus, que igreja maravilhosa. Levanta a mão aí bem alto. Pastor, planejei e não deu certo. Oh Jesus. Sabe por que não deu certo? 2 motivos práticos e rápidos. Primeiro deles, os planos do Senhor é maior do que os seus planos. Talvez você planejou algo e Deus tem algo melhor para você. Segundo, talvez você se distraiu e não buscou da forma que deveria buscar, não se preparou do jeito que deveria se preparar. O tempo passou, o ano está se findando e você infelizmente não viveu aquilo que planejou, que determinou. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que em 2026 tudo será diferente. Que em 2026 você vai viver os planos que Deus tem para a sua vida. Você vai focar naquilo que Deus colocou no teu coração. E no final de 2026 você vai estar não aqui, mas no outro espaço, com as mãos erguidas, dizendo: Deus faz milagres, Deus abre os céus. Eu estou aqui para testemunhar que Deus é poderoso. Então você vai escrever em tábuas ou no seu alvo, vai tirar xerox, vai colocar em pontos específicos da sua casa, em lugares que aqueles que precisam ver conseguem enxergar. Num lugar de oração que você ora com a sua família, no seu lugar secreto, talvez na porta do seu guarda-roupa, lá no seu banheiro, num lugar aonde a casa tem acesso, mas somente aqueles que estão íntimos a ela. E você vai orar e vai profetizar e vai declarar todos os dias sobre a visão que Deus tem te dado. E aquilo que era impossível vai se tornar um grande testemunho. E aquilo que você nem imaginava, você até escreveu, mas no fundo você falava: será mesmo? Será que vai dar certo? No final das contas, vai virar um grande testemunho. Pastor, por que eu tenho que escrever? Porque Deus manda. Deus manda escrever, porque a visão não pode depender de emoção. Tem horas que as circunstâncias estão desfavoráveis. Quem já enfrentou um problema, diga amém. Quem nunca enfrentou, eu vou orar para você enfrentar, porque problemas são bons, viu? Aliás, problemas não são problemas, problemas são desafios. São oportunidades de você crescer, amadurecer, estar pronto para a terra que Deus prometeu para a sua vida. Então, no meio desses desafios, das nossas adversidades, dos ventos contrários, o que acontece? A gente fica meio borocochô, chateado, triste, cansado. E aí a gente olha para o alvo e a gente fala: não vai mais acontecer não, isso aqui não vai dar certo. Porque a gente está olhando para o desafio. Deus manda escrever para te lembrar que não é sobre a estação que você está vivendo, as circunstâncias atuais da sua vida, mas sobre o projeto que Ele colocou no teu coração, o alvo que Ele colocou dentro de você, para você lembrar que o Deus que promete também é o Deus que cumpre promessas, e que dependente do vento ser desfavorável, independente das circunstâncias serem difíceis, você vai continuar avançando, você vai continuar derrubando gigantes, você vai continuar vivendo milagres. O que é escrito não pode ser esquecido. O que é escrito não tem como ser distorcido. O que é escrito não pode ser abandonado. Pastor, por que eu preciso escrever? Por que Deus me pede para escrever? Porque você precisa lembrar da promessa que Ele te fez.
do alvo que você tem, daquilo que o Senhor gerou no seu coração. Você não vai esquecer, você não vai distorcer, você não vai abandonar. Aí no verso de número 3 ele diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Diga bem forte: a visão passará pelo teste do tempo. Irmão, toda visão precisa passar pelo teste do tempo. Todo aquele que tem uma visão será provado antes da conquista, antes do cumprimento da promessa. Pastor, por que existe essa prova? Por que eu preciso passar pelo teste do tempo? Porque antes de entregar, Deus vai te ensinar a lidar com aquilo que Ele te entregou. Deus vai te preparar. Irmão, o visionário, ele precisa ser preparado. E é muito simples entender isso. Porque o visionário, ele precisa estar pronto para a visão. E quando Deus dá uma visão, antes de viver o cumprimento da visão, Deus dá a visão aqui, ó, ponto. Esse é o ponto da visão. Aí tem uma jornada antes do cumprimento da visão. Essa jornada aqui, ela se chama processo. É isso aqui que vai te preparar para o cumprimento. Pastor, por que Deus faz assim? Para você aprender a valorizar. Porque se você não passa por esse processo, você não valoriza o Deus que promete, o Deus que cumpre a promessa e aquilo que Ele te deu. Quantas pessoas que talvez você conhece ou já ouviu falar, por exemplo, pais que se dedicaram numa visão, construíram um império, construíram ali, diante de sonhos, de planos, de projetos que Deus deu, empresários, e os pais trabalharam, se esforçaram, construíram algo extraordinário. E aí vem um filho, ele ganha tudo de mão beijada, não trabalhou um dia no projeto, ganhou tudo pronto. Em meses ou em poucos anos, ele desperdiça tudo, joga tudo fora. Por quê, pastor? Porque não valoriza. Ele não passou pela jornada do processo para ter aquilo que recebeu. E quem não valoriza, joga fora. Quantos casais desperdiçaram o seu casamento, jogaram fora a sua família, porque não passaram pela jornada, pelo processo, para amadurecê-los, para prepará-los para a vida 2. Quantas vezes a gente desperdiça coisas importantes, preciosas, mas porque não valorizamos, não entendemos a importância e o valor que isso tem. Então, Deus nos dá uma visão, Deus nos mostra, mas Ele permite também que a gente passe pelo processo, pela jornada, para que a gente venha valorizar o propósito, para que a gente venha estar pronto para o cumprimento da palavra. Quem está entendendo, diga amém. E escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai te dar visão, Deus vai te mostrar, Deus vai gerar no teu coração. Você vai escrever, você vai colocar no papel. Só que você precisa compreender que você será a pessoa que mais vai ter que acreditar na visão que Deus está te dando. Você será a pessoa que mais precisa trabalhar pela visão que Deus está te dando. Deus é especialista em abençoar o seu povo, mas o seu povo precisa valorizar, vai ter que acreditar,
vai ter que trabalhar, vai ter que se envolver. Sabe por que muita gente não conquista? Sabe por que muita gente não vive a visão que Deus tem gerado? Porque recebe a visão e ó, o que você está fazendo aí? Estou esperando alguém me ajudar. Estou esperando alguém acreditar. Estou esperando alguém se mover. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Se você não se levantar para trabalhar, ninguém vai trabalhar por você. É você que precisa acreditar, é você que precisa trabalhar. Não espere dos outros aquilo que é responsabilidade sua. Não espere que o outro creia, porque o outro não ouviu, não recebeu a visão que Deus te deu. Ai, pastor, eu tenho algo dentro de mim, mas as pessoas não acreditam. É claro, não está dentro dela, está dentro de você. Foi para você que Deus entregou. Não espere das pessoas aquilo que é responsabilidade tua, meu irmão. Então, creia mais do que os outros, trabalhe mais do que os outros, e a visão que Deus gerou dentro de você será o maior testemunho da sua vida. Esteja disposto a passar pelo processo. Tem gente que recebe a visão hoje e já quer viver o cumprimento amanhã. Esteja disposto a passar pela jornada do tempo, do processo, entendendo que Deus não tem pressa, Deus tem propósito. Ai, pastor, Deus está com pressa, está nada. Tem uma turma que diz, não precisamos porque Deus está com pressa. Deus não está com pressa, porque pressa é defeito de quem se atrasou, Deus não tem defeito. Ah, Deus está com pressa. Não está, porque Deus tem propósito. Entenda uma coisa: a visão precisa aguardar o visionário. Não é o visionário que aguarda a visão. Ah, eu tive uma visão aqui, eu estou esperando se cumprir, sabe? Eu estou assim, assim, parado, né? Deus falou e tal, eu estou aqui. A visão aguarda o visionário. Na medida que o visionário se move, a visão se estabelece. Na medida que o visionário cresce, aprende, amadurece, a visão vai dando lugar ao testemunho. Então não espere a visão, porque a visão já está te esperando. Ou você se move, ou você vai ver quem se move vivendo milagres. Ou você se move para viver o sobrenatural, ou você vai ter que conviver com gente conquistando, vivendo o extraordinário, e você vai ficar só assim, ó. Diga assim, dói, mas é bom. Diga bem forte, eu preciso me movimentar. Irmão, aprenda a esperar em Deus, mas não espere parado. Aprenda a esperar em Deus, mas não espere sentado. O que você está fazendo aí? Eu estou esperando. Vai ficar esperando 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida toda. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Deus falou, Ele cumpre a promessa. Mas a promessa Ele cumpre na vida de quem acredita na promessa. Nós precisamos nos movimentar. Aprenda a esperar, mas não espere parado. Se mova em oração, em busca pela presença, estudando, se preparando, poupando, investindo, trabalhando.
Espere, mas não fique parado. Faça alguma coisa com aquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Sabe por que Deus, Ele nos leva a esse lugar de processo, o teste do tempo? Sabe por que a gente tem que esperar? Porque essa espera revela o nível da fé que a gente tem. Tem gente que espera, mas espera murmurando. Tem gente que espera, mas espera reclamando. Tem gente que espera, mas espera incrédulo. Ó, eu estou até esperando, mas eu já sei, não vai dar certo. Ó, eu estou até esperando, mas eu sei, não vai acontecer. A espera revela o nível da sua fé. O nível da sua fé é revelado no processo da espera. Eu não sei você, mas Deus nos chamou para esperar fazendo alguma coisa. Irmão, quem aprende a esperar em Deus não vai se frustrar com o tempo. Guarde isso no seu coração. Quem aprende a confiar em Deus, depender de Deus, a se mover em Deus, vai ter que esperar, mas não será frustrado. Olha o que Lamentações capítulo 3 versículo 25 vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A Bíblia está dizendo que bom é o Senhor para aqueles que esperam por aqueles que confiam nele, aqueles que dependem dele, aquele que verdadeiramente espera, mas espera com esperança, com confiança. Eu não sei quanto tempo, mas vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. Eu estou me movendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa. Deus vai fazer. Eu acho interessante porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é poderoso. Tiago falou aqui na hora da oferta, um pouquinho antes ele mostrou um vídeo. Estamos nos movendo na reforma do nosso galpão. Alugamos o nosso prédio, a nossa terra que Deus prometeu. E é interessante porque há mais ou menos 3 anos e meio atrás, o Senhor trouxe um profeta aqui, e ele pregou a palavra dizendo que o Senhor estava trabalhando, que os céus estavam se movendo, e que a gente ia mudar de endereço. 3 anos e meio atrás, ele disse que o nosso novo prédio será um prédio feito com tijolo à vista, um prédio que era uma fábrica, e um prédio que o proprietário estava doente. Passou mais ou menos 1 ano, depois que ele disse, aqui do nosso lado, na frente da Teca, tinha uma mega loja da Veste Casa. A Veste Casa foi embora, o galpão ficou disponível, e nós, como gaviões, é ali. Eu fui atrás do proprietário e descobri, olha que interessante, o galpão é de tijolo à vista. O que tem na frente do galpão? A Teca, uma fábrica. Descobrindo quem era o proprietário, eu soube que ele estava doente. Entrei em contato com ele, e ele disse: Wagner, eu não posso te atender agora, eu estou indo num tratamento e vou ficar pelo menos 3 semanas fora. Retornando a gente conversa. Passou as 3 semanas, a gente não falou, passou mais um tempinho, a gente não conseguiu conversar. Depois de algum tempo a gente falou e ele disse: olha, eu estava no hospital me tratando e não conseguimos conversar, e nesse tempo o meu filho, ele fechou um negócio com a correia. Eu não tenho como mais, alugar o galpão para vocês. E aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo: rapaz, eu não sei se você crê nisso, mas eu vou te dizer, um homem de Deus esteve na nossa igreja, e ele disse que o nosso novo espaço seria um galpão de tijolo à vista. E ele disse que era uma fábrica, e na frente do seu galpão tem a fábrica. E ele disse que o proprietário estava doente, e o senhor está no hospital.
olha, eu não sei quanto tempo vai levar, mas pode ter certeza, nós vamos fazer negócio, nós vamos fechar negócio. Mandei essa mensagem para ele, eu disse, nós vamos orar pelo senhor, e o senhor também vai ser curado, em nome de Jesus. Aí mandei essa mensagem para ele, ele agradeceu, e falou, não, tudo bem e tal. 3 anos e meio se passaram. Eu estava em São Paulo, a pastora recebe uma mensagem, tem um galpão assim assado, está disponível, parece que a empresa que estava lá está saindo e tal, está disponível. Retornamos de São Paulo, fomos lá ver. Entrei no espaço, não saí do carro, não gostei muito. Eu olhei assim, eu falei, não, eu acho que não é grande. Não dava a impressão de ser grande eu andando de carro. Aí retornamos, viemos embora. Alguns dias depois a gente foi fazer uma visita, e quem estava lá na visita? O Genaldo e a Thalita, estão aqui do meu lado esquerdo, corretores. E a gente conversando lá, e eu falei, pastora conversando e tal, lá tem um galpão, a gente soube, um galpão que era da antiga loja tal e não sei o que. Você conhece esse galpão? Eu não conheço. Conhece esse galpão? Esse galpão era do fulano de tal. Eu falei, de quem? Do fulano de tal. Sabe quem é o fulano de tal? O mesmo dono da Veste Casa, que hoje é a Correia. O galpão é de tijolo à vista. Diferente desse galpão que estava na frente de uma fábrica, aquele galpão era uma fábrica. Por que eu preciso anotar, pastor? Por que eu preciso escrever? Para não distorcer o que Deus tem. Ali era extraordinário, mas o que Deus nos deu hoje é melhor ainda. Pastor, por que você está falando isso? Porque quem aprende a esperar em Deus não se frustra. Em nenhum momento nós sentamos desanimados dizendo, nunca dá certo, as portas estão se fechando. Depois desse galpão nós olhamos muitos outros e nenhum deu certo. Mas sabe qual é a nossa resposta diante de uma porta que se fechou? Pregando o evangelho, ganhando vidas, fazendo a obra de Deus. Mas pastor, está pequeno. A obra não é minha, a obra é do Senhor. O dono da obra no momento certo vai nos levar para o novo espaço. Aquele que deu a visão, ele também tem a provisão. Na hora certa vai acontecer. Mas pastor, enquanto não acontece eu trabalho. Enquanto não acontece eu me movo. Enquanto não acontece eu prego. Enquanto não acontece eu ganho vidas. Enquanto não acontece eu não paro de caminhar. Deus me trouxe aqui para te dizer, chegou a hora de você se levantar e caminhar. Chegou a hora de você se levantar e caminhar. Chegou a hora de você se levantar. Tem gente que já está entendendo. Tem gente que já está entendendo. Começa a caminhar, começa a se mover, porque tem milagres